Oi pessoal, tudo bem? Eu recebi algumas perguntas sobre o zumbido, se ele é multifatorial, se ele tem a ver com a idade, se ele tem a ver com o sexo, né? Se masculino ou feminino tem mais zumbido. Então eu vou falar de novo hoje sobre isso, tá? Então, o que acontece? Antes de mais nada, eu vou relembrar a vocês que o zumbido é o quê? Aquele barulhinho sem fonte externa de som que a gente ouve em uma ou nas duas orelhas ou até mesmo na cabeça. Lembram? Pronto. Então, o zumbido não, na verdade, tem a ver com a idade, mas termina, eu vou dizer que sim, vou dizer que não, porque ele não varia com a idade, mas quem tem maior idade, quem tem mais idade, pode ter as comorbidades, que são alteração de pressão, alteração de colesterol, de triglicéridos, pressão alta, outras coisas que podem sim interferir na manutenção ou até no gatilho do zumbido, certo? O sexo, não, eu diria que não, masculino, feminino, na minha vivência, eu não posso dizer que é mais de mulher ou que é mais de homem. Estatisticamente, em literatura até tem, mas a minha experiência, eu não posso diferir, porque às vezes tem mais pacientes mulheres, às vezes tem mais pacientes homens, então isso varia, tá? E o zumbido tem sim várias causas, tá? Então eu sempre falo que a maior causa do zumbido é o quê? A perda auditiva. Então, 80% dos pacientes que têm zumbido, eu penso primeiro em perda auditiva. A gente encontra como causa a perda auditiva. Não significa que seja somente a perda auditiva, porque existem outros fatores, né? Tipo, isso que eu acabei de falar aqui, alterações no sangue, tipo alterações dos hormônios da tireoide, o colesterol, o açúcar, que é danado para mexer com a orelha interna, que é a cóclea, né? Então, alteração do complexo B, do zinco, tem vários fatores no sangue que podem sim causar o zumbido ou piorar o zumbido, tá? Triglicérides, existe a hipertensão, então, que pode fazer isso. As questões todas que eu falo, que é a questão postural ou de DTM, que é a alteração dessa articulação temporomandibular, que pode ser por postura, uso errado, dormir errado, oclusão dentária, né, o casamento dos dentes de uma forma inadequada, tá? Existem vários fatores. E é importante, lembra que eu sempre falo assim, olhe, o tratamento do zumbido é personalizado e personificado. Então, porque a nós, né, médicos que cuidamos de zumbido, né, ou que temos como área de atuação o zumbido, a gente tem que fazer o rastreio em cada paciente. Então, achar a causa ou as causas do zumbido neste paciente, para que a gente possa direcionar esse tratamento de uma forma melhor, para ter melhor resultado. Então, muitas vezes o paciente pode ter, por exemplo, triglicéridos alterado e alteração de oclusão alterada, coluna cervical, uma postura indevida, tá? E a perda auditiva. Então, muitas vezes o paciente nem sequer perda auditiva tem, mas tem o zumbido e aí a gente tem que catar a causa ou as outras causas. Então, o zumbido pode ser multifatorial? Sim, pode. O zumbido num paciente pode ser uma única causa? Pode também. Mas não é pouco comum o paciente ter mais de uma causa do zumbido e que a gente aí tem que pontuar e tratar, repito, da melhor forma possível, tá? Mas o importante é que você tenha esse cuidado, tá? Se você apresentou um zumbido que está demorando, antes deixa eu abrir um parênteses, relembrar vocês o quê? Lembra que eu falei, todo mundo pode ter zumbido, criança, adulto, idoso, todo mundo pode ter zumbido. Zumbido eventual é normal. Zumbido após barulho é factível de acontecer, tá? Mostrando já que já existe alguma reclamação da orelha interna. Então, zumbido eventual não é um problema. Se esse zumbido é frequente ou constante, intermitente, como a gente chama, aí você tem que ver o quanto ele lhe incomoda, ou qual é essa frequência, porque quanto mais frequente, claro, que aí você já tem que buscar o médico otorrinolaringologista, de preferência com a área de atuação em zumbido, para que a gente possa ajudar vocês, tá? Então, assim, o paciente, outra pergunta que eu tive, doutora, emocional também pode causar o zumbido, a emoção da gente? Também pode.
né? Porque a depender de como a gente esteja emocionalmente, né? Psicologicamente, você pode ter aquilo como um agravante do seu zumbido, tá? Por exemplo, existem pacientes que quando estão tensos, contraem tudo aqui, apertam mais, é outro fator. Quando estão tensos, eles prestam atenção mais no zumbido, tá? Então, é um outro fator. Então, claro que a emoção pode, de alguma forma, também influenciar na intensidade ou na frequência daquele zumbido, tá? Então, a gente também vai ter que trabalhar com isso, tá? Tirar esse gatilho e trabalhar da melhor forma possível, tá certo? Então, aqui eu estou me lembrando de vários fatores, de várias causas. Eu tenho falado ao longo dos meus vídeos nessas diversas causas. Trauma acústico é uma coisa que eu gosto de bater, porque as pessoas têm que prestar atenção que o mundo hoje está mais barulhento e que o barulho é uma causa de zumbido. O barulho pode dar perda auditiva, que pode levar ao zumbido, mas pode nem chegar a fazer a perda auditiva e causar o zumbido também, tá? Então a gente tem que ter o cuidado. Fone de ouvido, repito, pode ser usado sim, com a cabeça. Como é que a gente usa o fone de ouvido? Você pode usar e a cada 2 horas você ter uma pausa para descansar a cóclea, que é aquele computadorzinho do ouvido que eu sempre falo, tá? E você pode usar o seu fone de ouvido, mas nunca de uma altura que possa lesar a sua cóclea, tá? Então, por exemplo, até a metade da potência de cada aparelho que você estiver usando, tá certo, pessoal? Então, eu dei uma pincelada rápida nas causas multifatoriais mais comuns, digamos assim, do zumbido, tá? E é esse o trabalho do médico otorrinolaringologista com a área de atuação em zumbido, tá bom? Até a próxima. Continue mandando as suas perguntas, as suas sugestões de fala. Até logo!